Meus queridos irmãos, nós devemos nos lembrar que o capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9 de Deuteronômio está preparando o povo para a entrada na terra, a terra prometida, né? Então, Deus estava preparando o povo espiritualmente, psicologicamente, para aquela circunstância, né? Ao mesmo tempo que era a realização de um sonho, era um desafio, né? Entrar naquela terra. E às vezes Deus nos coloca em situações assim, nós temos que enfrentar desafios, nós temos, para poder conseguir alcançar a realização de algum sonho, ou mesmo simplesmente os desafios que nos sobrevêm no dia a dia. Então, essa preparação que Deus faz para com o povo de Israel também vai servir para nos preparar para enfrentar os desafios que Deus coloca sobre nossas vidas. Nós aprendemos na aula passada, com base no capítulo de número 7, que a primeira atitude correta diante dos desafios é evitar um sentimento de inferioridade. Os irmãos devem se lembrar que nós falamos disso no capítulo de número 7, né? Evitar uma postura de inferioridade, ficar alimentando pensamentos de inferioridade, né? Nós vimos isso no capítulo 7, versículo 17 de Deuteronômio, né? Se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Então Deus vai ajudar o povo a superar esse sentimento de inferioridade. Na verdade, é uma das primeiras reações que nós temos diante dos desafios. Quando você tem algum desafio grande para enfrentar, nós temos a tendência de nos sentir muito pequenos e nos acovardamos diante desses desafios. Uma outra atitude correta que nós devemos ter diante dos desafios, meus irmãos, é entender o propósito das tribulações, do deserto em nossas vidas. E aí nós vimos no capítulo de número 8, versículo de 1 a 5, qual é o propósito do deserto, né? Provar o nosso coração, revelar o que está em nosso coração, tratar o nosso caráter, né? Nos humilhar e, de fato, nos disciplinar. Tudo isso está no capítulo 8, versículo de 1 a 5. O que nós iremos ver hoje é o restante do capítulo 8 e vamos ver um pouco do capítulo 9, para depois, na nossa perspectiva, de que na próxima aula já entremos no capítulo 10. Muito bem, então hoje nós daremos continuidade ao tema atitudes corretas diante dos desafios. Uma outra atitude correta que nós devemos ter diante dos desafios, com base no capítulo 8, meus irmãos, é evitar a postura de superioridade. Então, por um lado, nós devemos evitar a postura de inferioridade, mas por outro lado, nós devemos evitar a postura de superioridade, de arrogância diante dos desafios. Observe o contraste entre o capítulo 7 e o capítulo 8. No capítulo 7, versículo 17, sentimento de inferioridade. Capítulo 8, versículo 17, sentimento de superioridade. Então vejamos, capítulo 7, versículo 17. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Capítulo 8, versículo 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Você consegue perceber o contraste? Ora, o povo de Israel estava com sentimento de inferioridade, em um outro momento estava com sentimento de superioridade, né? No capítulo de número 8. E é comum que aconteça isso, né? Às vezes, quando nós temos que enfrentar um problema, nós nos humilhamos na presença de Deus, nós nos sentimos muito pequenos diante daqueles problemas, nos sentimos muito inferiores às circunstâncias, aos problemas, clamamos a Deus para que Deus nos ajude, pedimos socorro, temos uma postura humilde. Geralmente, quando nós estamos passando por alguma luta, nosso semblante, ele fica um semblante mais humilde, nossa postura é mais humilde. Está passando por lutas em casa, semblante humilde. Está passando por luta financeira, semblante mais humilde. Está passando por luta espiritual, semblante humilde. Depois que você consegue superar esse desafio, quando você consegue vencer esse desafio, e você já está bem, quando nós estamos bem, aí a tendência é a arrogância, a tendência é a superioridade. Então vamos pegar um exemplo que é muito comum. Quando o jovem está prestes a entrar na faculdade, está estudando para passar no vestibular, e manda um recado lá na reunião de oração da igreja:
peço aos irmãos que orem por mim, porque eu vou fazer uma prova no dia tal. Sentimento de humildade, né? Diante de um desafio, se sentindo pequeno, está pedindo oração por quê? Porque ele se sente pequeno diante daquele desafio, não é? Por isso que ele está pedindo oração. E depois que ele consegue passar no vestibular, já no primeiro ou segundo ano de faculdade, já começa a ter um olhar arrogante, palavras arrogantes, começa a afrontar o professor na escola dominical, né? Esse professor aí não sabe de nada, esse pastor aí não sabe de nada. Começa a conhecer alguns autorizinhos, né? Conhecimento superficial, já começa a entrar arrogância e esquece que um dia ele pediu para a igreja orar por ele. Começa a faltar na igreja, de repente já está até incrédulo. Se tornou evolucionista, se tornou marxista e começa a se afastar da igreja. Então, é quando a pessoa esquece quem ela é e de onde ela veio, né? A mesma coisa acontece quando a pessoa está desempregada, está pedindo para que a igreja ore, de repente ele consegue um emprego, começa a crescer na empresa, começa a faltar na igreja. Por quê? Porque o dinheiro subiu a cabeça, começa a faltar a igreja. Então, é comum estar no estado de humilhação, nós clamarmos a Deus, estar no estado de honra, de prosperidade, esquecermos de Deus. Isso é comum, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Isso aconteceu com o povo de Israel. Quando eles viram a situação lá das cidades que eles tinham que enfrentar, cidades governadas por homens gigantes, homens de guerra, eles temeram, o coração se derreteu como cera e eles clamaram a Deus. Uma postura humilde, acharam até que não ia conseguir. Mas depois que eles entraram, observe, depois que eles venceram, por exemplo, a cidade de Jericó, eles venceram Jericó. A soberba entrou no coração, a arrogância entrou no coração, o sentimento de superioridade. A próxima cidade a ser vencida era a cidade chamada Ai, uma cidade muito pequena comparada com Jericó. E os espias disseram para Josué: olha, Josué, nem precisa mandar todos os homens, manda só alguns, porque a vitória é garantida. Meus irmãos, isso é arrogância, falar isso, a vitória é garantida. Esse tipo de sentimento, Tiago nos corrige, dizendo que nós não devemos dizer, amanhã faremos isto ou aquilo. Nós devemos, pelo contrário, dizer, se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Então, os israelitas foram arrogantes, esqueceram que quem deu vitória para eles foi Deus, não foi a força do seu braço. Então, Deus os corrigiu. Então, no capítulo de número 8, versículo 17, a atitude que nós devemos evitar é uma atitude, uma postura de superioridade, capítulo 8, versículo 17. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não diga isso no seu coração. Veja, meus irmãos, como Deus corrige esse tipo de postura de superioridade. A primeira coisa que nós devemos entender aqui, meus irmãos, nós devemos entender o conceito de humildade. Qual é o conceito correto de humildade? Eu já falei isso em alguns sermões, em alguns estudos. O que é humildade? Não sei se todos lembram. Alguém se lembra aqui o que é humildade? Reconhecer a fonte do que nós somos ou do que nós temos. Isso é humildade, ok? Observe que no texto, Deus não nega que os israelitas conseguiram adquirir riquezas. Versículo 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas. Deus que dá força para os israelitas adquirirem riquezas. Ou seja, Deus não estava negando que os israelitas tinham riquezas. E Deus nem estava dizendo para eles negarem. Tá? Ser humilde não é você dizer assim, eu não tenho isso, eu não sou tudo isso. Isso não é humildade. Humildade é você admitir as coisas boas que você tem, as coisas boas que você é, mas reconhecendo a fonte, dando crédito para a fonte. Isso é humildade.
Existem pessoas que acham que humildade é, por exemplo, eu vou elogiar a Roseli. Roseli, você dá uma boa aula de escola dominical. E a Roseli diz, que isso, irmão, não sou tudo isso não. Que isso, tem professores melhores do que eu. Cida, você canta muito bem. Que isso, não canto nada. Wagner, você toca muito bem. Que isso, não sou tudo isso não. Michel, você tem uma casa muito bonita, você tem um apartamento bonito. Não, que isso, apartamentozinho é um cubículo, né? Nossa, irmão Macedo, que carro que você tem? Não, carrinho humilde. As pessoas acham que isso é humildade. Ficar negando, não, que isso. Isso é uma falsa humildade, meus irmãos. A humildade bíblica, ela é madura. Ela não nega aquilo que você é, o que você tem. Então, Deus não estava negando que eles tinham riquezas. Então, se você tem um bom carro, você não tem que negar. Se você tem uma boa casa, um bom apartamento, você não tem que negar. Se você tem uma família abençoada, você não tem que negar. Se você tem talentos, habilidades, você não tem que negar isso. Obviamente, você não deve se ensoberbecer por causa disso. Mas você não deve negar isso. Você tem que reconhecer a fonte. Quem é a fonte? Deus. Versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirir as riquezas. É isso que Deus queria que os israelitas reconhecessem, que Deus foi quem deu forças para eles. Você tem um apartamento bonito, alguém elogia o seu apartamento, você diz, amém, irmão, glória a Deus, Deus tem sido bondoso comigo. Pronto. Nossa, você canta muito bem, você toca bem, amém, glória a Deus, fico feliz por isso. É um sinal de que Deus foi gracioso e misericordioso comigo. Você está atribuindo o quê? A Deus, você não está negando que você é isso. Muito bem. Ficou claro isso, meus irmãos, o conceito de humildade? Ser humilde não é dizer algo que não seja verdade. Ser humilde é você reconhecer a origem daquilo que você tem ou daquilo que você é. Muito bem. Como evitar esse sentimento de superioridade? Como nós devemos evitar isso diante dos desafios? Em primeiro lugar, guardando os nossos corações. Versículo 17. Não diga, pois, no teu coração. Veja, meus irmãos, a importância do coração. Capítulo 7, versículo 17, ele diz, não diga, pois, no teu coração. Se disseres no teu coração, capítulo 7, versículo 17. No capítulo 8, ele repete de novo a palavra coração. Versículo 2, capítulo 8, versículo 2, no finalzinho ele diz, para saber o que estava no teu coração. Capítulo 9 também, ele repete o conceito do coração. Capítulo 9, versículo 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus estiver lançado diante de ti, não digas, pois, no teu coração. Por que será que o autor de Deuteronômio, ele repete o conceito de coração? Guardar o coração, saber o que estava no coração. O livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo 23, nos responde a importância do coração. Provérbios 4, 23, ele diz o seguinte, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, o nosso pecado, a nossa destruição, a nossa derrota, começa na mente. Começa na mente. Quando alguém escorrega e cai na lama do pecado, não é da noite para o dia, começou na mente. Quando alguém entra numa crise profunda de depressão não causada por causas biológicas, genéticas, isso começou tudo na mente. Começa na mente. A pessoa alimentar sentimento de soberba, começa na mente. Por isso que Deus, ele manda guardar o coração. Não digas em teu coração. Por isso que Deus falou para Moisés, quando Moisés disse, Senhor, sou pesado de língua, não sei falar, Faraó. Deus corrige essa postura de inferioridade de Moisés, falando, eu sou contigo, isso basta.
Deus também corrigiu esse tipo de sentimento de ficar alimentando coisas ruins no coração de Jeremias. Não digas, não passo de um menino. Tá? Então, as palavras, elas têm um peso muito grande, os pensamentos têm um peso muito grande. Não é à toa que Paulo nos diz isso em Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Nisto digo em que deveis pensar em tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que é de honra, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é santo, seja isso que ocupe a vossa psique, a vossa mente. Tudo começa na mente, Se você quer se tornar uma pessoa humilde, comece a disciplinar a sua mente. Você quer vencer a depressão, a ansiedade, quer vencer a inferioridade? Trabalhe a sua mente. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que tem complexo de inferioridade, você tem que afirmar para si mesmo: pastor, isso é autoafirmação. Sim, é autoafirmação mesmo. Você tem que autoafirmar para si mesmo e dizer: não, eu sou uma pessoa especial perante Deus, eu tenho um valor perante o Senhor. Não, pastor, isso aí é a teologia triunfalista lá da música, que fala que você tem mais valor do que o ouro puro de Ofir. Nós somos reformados, nós não somos dessa linha. Meus irmãos, o que Deus falou para Jeremias? Não digas, não passo de uma criança. Está escrito na carta de Paulo aos Coríntios que Deus fez todas as coisas para nós, pensando em nós. Obviamente, nós temos que ter o foco da nossa natureza pecaminosa, aliado ao foco daquilo que você é diante de Deus. Você tem dons? Você tem que reconhecer isso. Eu tenho habilidades e tenho dons que Deus me deu, e tenho que valorizar isso para usar com autoridade no reino de Deus. Ok? Agora, o sentimento de humildade perante Deus é que vai temperar esse sentimento para que não surja soberba em seu coração. Então, guarde seu coração. Tá? Veja, quando Paulo fala sobre os talentos, especialmente sobre os dons, em Romanos capítulo de número 12, versículo de 3 em diante, ele diz o seguinte: ninguém pense acerca de si mesmo além daquilo que convém. Ele introduz o assunto dos dons nesse sentido, ou seja, Deus te deu dons, você não deve pensar acerca de si mesmo além do que convém. Ou seja, o que convém? Reconhecer o seu dom, o seu talento e usar para a glória de Deus, sem se ensoberbecer. Ok? Então, guarde o seu coração, não alimente sentimentos de superioridade em seu coração. Não alimente sentimento de superioridade em seu coração. Veja, uma outra maneira de consertar essa postura de superioridade, meus irmãos, é fazendo uso da memória. A memória tem um papel fundamental em nossas vidas, porque a memória é o que faz desenvolver em nós o sentimento de gratidão a Deus. Ok? Como eu falei para os irmãos, só em Deuteronômio aparece 29 vezes o verbo lembrai-vos, né? Deuteronômio capítulo 7, versículo 17, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 11, Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, Deuteronômio capítulo 8, versículo 5, lembrai-vos, recordar-te-ás, lembrai-vos. Até que Paulo fala em Filipenses capítulo de número 3, dizendo: eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque isso é proveitoso para vós. O recurso da repetição, e a repetição, de ficar lembrando. Por que Deus faz isso? Por dois propósitos. Porque nós temos uma tendência de nos esquecer dos valores espirituais, e porque nós temos uma tendência à ingratidão. Na verdade, por natureza, nós somos ingratos. O que vai nos ajudar a vencer a ingratidão é o uso da memória. Então ele diz no versículo 18, Deuteronômio capítulo 8, versículo 18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança. Se os israelitas, quando estavam diante da cidade de Ai, tivessem pensado consigo mesmo:
Quem nos deu vitória sobre Jericó foi Deus, não foi a nossa capacidade bélica, de estratégia, foi Deus. Então, quem vai nos dar vitória diante da cidade de Ai é Deus. Então, quando você olha para o histórico do cuidado, da proteção de Deus, da providência de Deus, você vai ver, Deus fez muitas coisas por você. Então, Ele vai te ajudar a enfrentar esse desafio. Na hora certa, você vai superar esse desafio. Mas você tem que manter o foco em Deus. É Deus que vai te ajudar a superar esse desafio. Então, o lembrar-se do Senhor é para vencermos o sentimento de ingratidão e para lutarmos contra a nossa natural amnésia espiritual. Por que Pedro começou a afundar no mar quando a tempestade se levantou? Porque naquele momento ele se esqueceu que ele andou sobre as águas sob o poder de Jesus Cristo. E ele passou a manter o foco nos problemas, na tempestade. Quando você se concentra no problema, você perde de vista o Senhor, o poder de Deus. E você começa a afundar. Então, lembre-se do que Deus já fez em sua vida, o histórico do que Deus já fez em sua vida. Isso nos ajuda a nos mantermos humildes diante dos desafios, nos ajuda a nos manter humildes diante dos desafios. Como evitar uma postura de superioridade? Primeira coisa é saber o que significa humildade. Segunda coisa é guardar o coração. A terceira coisa é fazer uso da memória. Meus queridos irmãos, para vocês terem noção da seriedade, do quão Deus leva a sério a questão da memória, o objetivo da Santa Ceia é o quê? Fazer uso da memória. Se eu não me engano, nessa mesa tem escrito, na mesa da ceia. O que está escrito aqui na mesa da ceia? Em memória. Fazer isto até que eu venha. Então, a Santa Ceia é para fazer uso da memória do que Cristo fez por nós. Porque frequentemente nós esquecemos. Para vocês terem uma noção da gravidade, que como Deus considera grave a ingratidão fundamentada na amnésia espiritual, Deus ele não dá uma segunda chance para quem pisa em seu favor, em suas bênçãos. Deus não dá a segunda chance. Vamos supor que uma pessoa convive no meio da igreja, recebe bênçãos espirituais no meio da igreja. Como? A igreja intercede por ela, ela ouve a palavra de Deus. Tudo isso é fazer parte dos poderes vindouros, dos poderes do Espírito Santo, que é a pregação da palavra, a intercessão da igreja, conviver no meio da igreja, ver o poder de Deus. Só que essa pessoa não se converte, mas ela está no meio da igreja. De repente, ela se afasta da igreja e começa a cuspir no prato que comeu. Começa a falar mal da igreja, no sentido, não é criticar o sistema, é falar mal do Evangelho, falar mal de Cristo, dizer que não acredita mais em Cristo, depois de ter convivido no meio da igreja. Deus não dá uma segunda chance para essa pessoa, ela não vai ser salva nunca. É o que está escrito em Hebreus capítulo 6. É impossível que aqueles que experimentaram os poderes vindouros, fizeram-se participantes do Espírito Santo, não é no sentido salvífico não, tá? No conviver com a comunidade, e caíram em que sentido? Viraram as costas para Cristo. É impossível renová-los outra vez para arrependimento. Deus não dá a segunda chance. Por quê? Porque Deus abomina a ingratidão. Obviamente, esse grupo de pessoas não são pessoas salvas, tá? Porque no texto de Hebreus, capítulo 6, ele continua o discurso dizendo o seguinte: quanto a nós, somos dos que pertencem à salvação, das coisas pertencentes à salvação. Então, o que ele falou até então não pertence à salvação. A apostasia, que é virar as costas para o Evangelho, depois de ter convivido no meio do Evangelho, Deus não perdoa, porque Deus abomina a ingratidão. Deus abomina a ingratidão. Por isso que a murmuração está categorizada entre os pecados que Deus mais odeia.
Deus odeia todo pecado. Alguns pecados irritam mais ainda a Deus. Um deles é a ingratidão. E todas as vezes que nós murmuramos, reclamamos, estamos sendo ingratos a Deus. Devemos vigiar quanto a isto. Meus queridos irmãos, qual é a atitude correta diante dos desafios? Evitar uma postura de inferioridade. Reconhecer ou lembrar das razões por que Deus nos manda para o deserto. Em terceiro lugar, evitar uma postura de superioridade, de arrogância. Como vencer a arrogância e a superioridade, o sentimento de superioridade? Guardando o coração, fazendo uso da memória, né? Porque fazendo uso da memória, nós nos lembramos quem Deus é, o que Deus fez por nós e quem nós somos. Aliás, eu farei uma pergunta teológica para os irmãos, para averiguarmos os conceitos corretos a respeito dos atributos de Deus. Vocês acham que nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? É melhor pensar bem antes de responder, porque está escrito: não seja precipitado em teu falar. E também, todas as vezes que eu faço uma pergunta, sempre tem alguma coisa por trás. Então é melhor pensar bem antes de responder. Nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Pelas duas coisas? Muito bem, é isso mesmo, Jorge. Pelas duas coisas. Quando Deus começa o discurso dos 10 mandamentos, Ele diz o seguinte: eu sou o Senhor. Ou seja, vocês vão me adorar pelo aquilo que eu sou. Não é? Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, é pelo que Ele faz. Porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas. Deuteronômio capítulo 7, versículo 17 em diante, fala que é pelo que Ele fez. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito com mão poderosa. Nós devemos adorar a Deus pelo que Ele faz e pelo que Ele é. Então, quando vocês estiverem cantando um cântico, existem cânticos assim, né? Eu não o adoro pelo que Ele faz, e sim pelo que Ele é. A intenção do autor foi boa. A intenção é dizer o seguinte: eu não sou interesseiro. Mas não foi bíblica. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. As duas coisas. Ok? Muito bem. O que isso tem a ver com o texto? Permita-me em poucos segundos fazer uma regressão psicológica para recapitular e fazer o gancho de onde eu estava. Porque por alguns instantes eu me perdi. Muito bem, fazendo uso da memória, como vencer o sentimento de superioridade? Fazendo uso da memória, lembrando de quem Deus é, do que Deus fez por nós, ok? Muito bem. Também lembrando quem nós somos, quando nós fazemos uso da memória para vencer a nossa superioridade, nós devemos nos lembrar quem nós somos. Veja o versículo 6 a 19 do capítulo de número 9, versículo 6 a 19. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira ao Senhor. Muito bem, versículo 22 e 24 do capítulo 9. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Hataavá provocastes muito a ira do Senhor. Veja também, meus irmãos, no capítulo 8, versículo 19 e 20. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servides e o adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis,
como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor teu Deus. Então Deus abomina a ingratidão a ponto de fazer o povo de Israel perecer. Então, como vencer a ingratidão? Lembrando quem Deus é e quem nós somos. O povo de Israel era um povo de dura cerviz, que provocou muito Deus a ira em várias circunstâncias que ele relata aqui. Isso é fundamental, meus irmãos, para nós vencermos a soberba, a superioridade. Se você deseja ser uma pessoa humilde, você tem que se lembrar de 3 coisas: quem Deus é na sua vida, o que Deus fez e faz na sua vida e o que você já fez contra Deus. O que você já fez, quem você é. Lembrar o que nós somos, tá? Quem Deus é? Deus santo, soberano, justo, amoroso. Quem nós somos? Pecadores, rebeldes. O que Deus fez? Provisão, proteção, redenção, salvação. O que nós fazemos? Desobedecer, ingratidão, etc. Então, quando você coloca esses elementos em um só lugar, vai gerar um sentimento de humildade. Ok? É importante também, meus irmãos, entender que para vencer a postura de superioridade, nós olharmos frequentemente para a cruz de Cristo. Eu gostaria de saber, não para os que estão acima de nós, ficai de sobreaviso, mas para vocês, para nós, que estamos no andar de baixo, vocês poderão responder, porque os de cima já sabem a resposta. Eu gostaria de saber se vocês conseguem encontrar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo no capítulo de número 8, versículo de número 18. Meus irmãos, acabou o tempo. Juramento. Muito bem, Jorge. Aliança. Eu já vou chamar o Jorge para ser meu cooperador. Porque o Jorge tem acertado bastante as perguntas. Venha acampar comigo e sirva ao Senhor perante o meu lado, para que tudo te vá bem. Muito bem, meus irmãos. Aliança, capítulo 8, versículo 18. Para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais. Onde se cumpriu essa aliança? Na cruz. Jesus disse que aquele era o sangue da nova aliança. A cruz de Cristo nos humilha muito. Quando nós percebemos o quanto Cristo sofreu por amor a nós, isso nos humilha muito. Quando nós entendemos que o que Cristo fez na cruz é suficiente para nos salvar, é tão humilhante que poucas pessoas aceitam isso. Poucas pessoas aceitam. Se você falar que o que Cristo fez na cruz é suficiente para te levar para o céu, poucas pessoas aceitam isso. Os crentes ainda querem ser salvos pelas obras. Muito bem. Obviamente, como eu falei no sermão recentemente, isso é um sinal evidente de arrogância. Achar que o que Cristo fez não é suficiente é um grande sinal de arrogância. Eu ouso falar em nome do Senhor, obviamente, não em nome da minha opinião. Ouso falar perante a igreja que se você crê, se você não acredita que Jesus é suficiente para te salvar, você é profundamente arrogante perante Deus. Eu falo em nome do Senhor, não em meu nome, como representante, pregador da palavra. Meus queridos irmãos, última atitude que nós devemos ter diante dos desafios. Qual é a primeira atitude que nós devemos ter diante dos desafios? Evitar o quê? Uma postura de inferioridade, ficar com sentimento de pequenez. A segunda atitude que nós devemos ter diante dos desafios
lembrar-se das razões do nosso deserto. A terceira atitude que nós devemos ter diante dos desafios: evitar a postura de superioridade. Terceira e última atitude que nós devemos ter diante dos desafios. Capítulo 9. Evitar uma postura de justiça própria. Capítulo 9 de Deuteronômio. Justiça própria. Capítulo 9, versículo de 1 até o versículo 4. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir as nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filhos dos Anaquins que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti. É fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os fará perecer, como prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. Veja que interessante. Nós iremos abordar historicamente, contextualmente, as razões por que Deus iria deixar o povo entrar na terra, abençoar o povo com aquela terra. Depois iremos transpor isso para o Novo Testamento, trazendo implicações espirituais do novo céu e nova terra. Em seguida, numa terceira análise, nós iremos transpor isso para o nosso dia a dia, ok? No que diz respeito à realidade do povo de Israel, eles precisavam entender que não era por causa da justiça deles, da santidade deles, que eles iriam entrar na terra prometida. Mas por quê? Qual é o primeiro motivo porque Deus iria deixá-los entrar na terra prometida? Qual é o primeiro motivo porque Deus iria destruir, derrotar aquelas nações? Por causa da maldade daquelas nações. O que Deus está dizendo? Olha, de um jeito ou de outro, eu iria destruir essas nações, com vocês ou sem vocês, através de vocês ou através de outro meio, como ele fez, por exemplo, com Sodoma e Gomorra. Ele iria destruir de qualquer jeito aquelas nações. Mas Deus sempre aproveita e faz as coisas por intermédio de um pacote. Quando Deus faz uma coisa, Ele faz um pacote, Ele não faz uma coisa só. Deus faz as coisas com efeito dominó, para atingir vários alvos. Ele faz uma tacada só e atinge vários alvos, vários propósitos. Então, observem, houve um lapso de novo neural em minha pessoa. Onde eu estava? Não há ninguém que possa interceder por mim nesta casa? Obrigado, jovem Dani. De certo, me ajudaste. Deus te recobrará ânimo e saúde. De novo me esqueci. Muito bem, pela maldade das nações. Pela maldade das nações. Ou seja, Deus iria destruir aquelas nações de um jeito ou de outro. Então, o que Deus fez? Deus aproveitou e fez uma coisa só: derrotar as nações e abençoar Israel, cumprir a promessa que Ele fez. Para que ficasse claro, não é por causa da santidade de vocês, é porque essas nações são nações más e eu iria castigá-las, obviamente. Então, o mais importante é eles entenderem, não é por causa da santidade de vocês, porque eles seriam tentados a achar que era por causa da santidade. Às vezes nós achamos que Deus nos abençoa porque nós somos santos. Deus nos abençoa porque nós somos melhores do que os ímpios. Assim, geralmente isso acontece num contexto não reformado, que não tem uma educação reformada. Mas crentes que têm uma educação reformada também têm uma raiz de soberba nesse sentido. Sabe como?
Os crentes que recebem a educação reformada, eles não pensam assim: Deus me abençoou por causa das minhas boas obras. Mas eles pensam, inconscientemente, Deus, Ele não permite lutas por causa das minhas boas obras. Aí você diz: não, pastor, não concordo. Então é melhor não tentar o Senhor, o teu Deus, porque Deus pode te colocar numa pressão, numa luta, e vai chegar o momento que você vai dizer o seguinte: mas Deus, por que eu? Sou fiel aos compromissos na igreja, não falta um culto, leio a Bíblia, oro, por que o Senhor permitiu isso comigo? Veja o que Deus diz para os israelitas no capítulo de número 8, versículo 2: para saber o que estava em teu coração. Esse é um dos propósitos do deserto. Porque quando nós passamos por lutas, veja, quando tudo está bem, um crente de origem reformada não vai dizer o seguinte, pelo menos conscientemente: Deus me abençoou porque eu sou bom. Não, ele recebe uma educação que ensina sobre a natureza pecaminosa. Está vendo? Então eu sou diferenciado. Então deixa Deus permitir uma luta grande em sua vida. Aí você vai começar a ter inveja dos ímpios. Por quê, Senhor? Olha a saúde do meu vizinho que é ímpio. Olha o carrão do meu vizinho que é ímpio. Olha o casamento do meu vizinho que é ímpio. Por que o Senhor permitiu isso comigo, Senhor? Porque mesmo eu estando vivendo uma vida de honestidade diante do Senhor. Isso significa que você então estava lendo a Bíblia, orando e trabalhando para Deus por interesses, não por interesse de riqueza, mas para que pelo menos Deus não permitisse lutas graves em sua vida. Meus irmãos, o nosso coração ele é muito enganoso. Jeremias 17:9. É profundamente enganoso, desesperadamente corrupto. Por que quando nós passamos por lutas profundas nós ficamos com raiva de Deus? Não, pastor, eu com raiva de Deus jamais. Nós nos enganamos a nós mesmos, meus irmãos. Sim, quando nós passamos por lutas graves, nós murmuramos, nós estamos reclamando contra aquele que decretou que isso iria acontecer. Você está viajando para a Bahia, de carro próprio, com a sua família, meia-noite, estoura o pneu. Caramba, por que Deus foi permitir isso logo agora, meia-noite, debaixo dessa chuva? E agora? Você está reclamando de quem? Mas nós temos uma teologia muito polida, muito burocrática no nosso trato teológico. Nós não vamos verbalizar isso contra Deus assim de forma direta. Foi o Senhor, foi a mulher que tu me deste. Nós não falamos isso, nós falamos assim: caramba. Caramba é um palavrão mais do contexto gospel. Droga. Ou os crentes que vêm de uma origem mais católica. Então, está reclamando contra Deus, mas nós não temos coragem de verbalizar uma palavra direta contra Deus. Como Adão fez. Adão foi corajoso, não foi? Foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Muito bem. Então, meus irmãos, nós devemos evitar uma postura de justiça própria. Como vencer esse tipo de postura? Da mesma forma como as outras, guardando o coração, versículo de número 4, quando pois o Senhor teu Deus estiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, ou seja, evite ficar alimentando o sentimento de soberba espiritual, de achar que você é santo. E veja como nós somos perniciosos. Quando o crente está passando por lutas espirituais, fraqueza espiritual, aquela semana você não conseguiu ler a Bíblia, correria, não conseguiu orar direito, nem ler a Bíblia, você está humildezinho, você fica até constrangido de falar mal de alguém, porque você está se sentindo tão mal, mas na semana que você se consagra, essa semana eu já li 15 capítulos da Bíblia, me levantei de madrugada para orar. Primeira vez que você vê um erro de um irmão, como é que pode, né? Diz que é crente, mas faz isso e aquilo.
Nós somos tão corruptos que até ao fazer coisas boas nos ensoberbece. Que triste. Que triste. Eu já falei para um irmão em Cristo assim: olha, meu irmão, você é tão ruim, você é tão ruim, você só vai para o céu de graça, se for pela graça. Falei na cara dele: você é tão ruim que você só vai para o céu se for de graça. Ele não pôde discordar de mim. E eu ouso, resguardado pela sombra do Senhor e da sua palavra, falar a mesma coisa para vocês. Vocês são tão ruins, que vocês só vão entrar no céu se for pela graça. E isso fica entre mim e Deus, vocês não se metem. É claro que eu entro no mesmo pacote, eu só vou entrar nos céus só pela graça. Então, até quando nós nos consagramos um pouquinho, já viramos profeta. Quando vai orar no monte, já desce de lá pegando fogo, consumindo todo mundo. Os irmãos que ficam pecando aí na igreja hoje em dia, né? Levantou-se de madrugada para orar, já acorda todo. Eu sou diferenciado dessa geração corrupta, não é? Começa até a fazer os memes e espalhar no Facebook. Critica pastor, critica a igreja, critica o governo, critica todo mundo, até o diabo, todo mundo. Vamos seguir aqui, meus irmãos. Então, guarde o coração, faça uso da memória. A memória nos ajuda a nos mantermos humildes. Ele também fala isso no capítulo 9, versículo de número 6, né? Versículo 7, lembrai-vos, não vos esqueçais que muito provocaste o Senhor a ira. Então, lembrar de quem nós somos, isso nos ajuda a nos manter humildes, né? Muito bem, nós temos que nos lembrar que Deus nos abençoa, não é por causa da nossa justiça. Nós temos que nos lembrar da soberania de Deus, né? No caso aqui, a soberania dele em julgar as nações, versículo 4 e 5. E nós temos que nos lembrar da intercessão contínua de Cristo. Versículo 19 a 20. Versículo 19 a 20, diz assim: pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vós outros para vos destruir, porém ainda outra vez o Senhor me ouviu. Ouviu quem? Moisés, que é um tipo de Cristo. Versículo 20, o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Versículo 25 em diante, o que está escrito em negrito aí em versículo 25? Moisés intercede pelo povo. Moisés é um tipo de Cristo. Quem intercede pelo seu povo? Romanos 8, Cristo intercede por nós. Muito bem. Cristo intercede por nós. Prostrei-me perante o Senhor e 40 dias e 40 noites estive prostrado. Quem se prostrou no Novo Testamento 40 dias e 40 noites? Cristo Jesus. Porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor dizendo... Então, meus irmãos, Deus só ouviu a oração de Moisés para evitar de destruir o povo, só porque Moisés estava ali tipificando Cristo. Porque existem pecados que não adianta você orar. Está escrito lá na primeira carta de João: há pecados para a morte. A esse eu digo para vocês não orarem. Por quê? Porque não vai adiantar. Pastor, quais são os pecados para a morte? Vamos ficar isso para um outro estudo, não é? Que aí não vai terminar nunca essa discussão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus só ouviu Moisés porque todo esse evento é para tipificar Cristo Jesus. Versículo 26, orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destrua o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Versículo 27, lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde
nos tiraste, não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-lo na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-lo no deserto. Todavia são eles o teu povo, a tua herança, que tiraste com grande força e com braço estendido. Então Deus ouviu a intercessão de Moisés. Então, isso nos aponta para Cristo Jesus. Toda a Escritura testifica de mim, diz Cristo. Lembre-se que eu disse agora há pouco que nós iríamos fazer uma análise do capítulo 9 a partir do contexto histórico em que o povo de Israel deveria entender que eles estavam herdando aquela terra pela graça, não por sua própria obra. Trazendo para os nossos dias, tudo que Deus nos dá, nos abençoa, é pela graça também. Trazendo para implicações soteriológicas. Soteriológica. O que é soteriologia? O estudo da salvação. Quem nasce em Salvador é o quê? Solteiro. Não penseis vós que o estudo de soteriologia é estudo para solteiros. A palavra soteriologia vem de soter, salvar, salvação. O que eu quero dizer com isso? Houve outro lapso de memória. Muito bem, implicações para a nossa salvação. Implicações para a nossa salvação. O Jorge já me deu aqui uma vitamina que já vai me ajudar na memória. Na verdade não é para mim não, né? Mas eu vou tomar no lugar dele, que já vai me ajudar na memória. A vitamina aqui. Muito bem. Dizem que o ômega 3 ajuda, né? Já me dá logo o peixe inteiro, que já ajuda na memória em todos os outros casos. Já. Não dá só o ômega do peixe não, já dá logo o peixe. Onde estávamos? Na salvação. Essa terra prometida aos israelitas, essa terra simboliza o que, meus irmãos? A terra prometida que Deus vai trazer, novos céus e nova terra. O que Deus está dizendo para os israelitas? Não é por causa da tua justiça que te fareis herdar esta terra. A mesma coisa se aplica para nós no Novo Testamento. Não é por causa da nossa justiça que Deus vai nos fazer herdar a terra prometida. É pela graça. Pela graça. Muito bem. Por causa da palavra que sob juramento Ele prometeu aos nossos pais. O que você fez para merecer entrar no céu? Nós devemos nos esforçar para entrar no céu, para ser salvo? Vou perguntar para aqueles que estão mais próximos do céu. E vós outros, o que dizeis? Devemos nos esforçar para entrar no céu, para ser salvo? A extrema esquerda, geralmente a extrema esquerda é que dá mais trabalho. Nós devemos nos esforçar para ser salvos? E vocês de direita, devemos nos esforçar para ser salvos? Não. Muito bem. Por quê? Qual é a resposta? A melhor resposta vai ganhar uma pizza paga pelo Jorge. Por que nós não devemos nos esforçar para ser salvos? Por dois motivos. Porque não conseguimos e porque não precisamos. Nós não devemos nos esforçar para sermos salvos, porque nós não conseguimos nos esforçar o suficiente e porque nós não precisamos nos esforçar, porque Cristo fez isso em nosso lugar. Agora eu vou fazer outra pergunta para que você não saia daqui perturbado em seu próprio entendimento. Nós devemos nos esforçar para agradar a Deus? Sim. São perguntas diferentes. Faz toda a diferença para a eternidade. Deus é outro. Ok? Não é por causa da tua justiça. Muito bem, meus irmãos. Nós temos aí 2 minutos restantes para o final da aula. Encerramos hoje o capítulo 9, na próxima semana iniciaremos o capítulo 10. Perguntas?